Oi, tudo bem? Irei fazer esse vídeo agora da disciplina Prática Curricular 5, ministrada pelo professor William Júnior do Carmo. Então, iremos falar sobre três tópicos que são a prática como componente curricular na formação de professores, que é o primeiro tópico. Segundo tópico, tecnologia como mediação pedagógica na formação de professores reflexivos. Terceiro tópico, tecnologias digitais e práticas docente, como as metodologias ativas podem transformar a formação dos professores. Tá. Hoje é essencial um tema para a educação contemporânea, abordando como preparar educadores e enfrentar esse novo método de ensino para os alunos. Por quê? Mudou muita coisa com a tecnologia. é, Hoje os aspectos de formação docente são bem mais complexos. Hoje nós temos a educação à distância, que é esse curso que a gente está fazendo agora. Então, os professores eles terão que ter um auxílio de usar as ferramentas tecnológicas para transmitir o conhecimento para os alunos. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu até assisti um vídeo no Instagram de uma professora de matemática que usou a tecnologia e os jogos interativos na sala de aula. Ela pegou aquele jogo que a gente usava muito, jogava muito quando era criança, o Uno. Mas esse jogo ela fez uma modificação, ela pegou o Uno com expressões matemáticas. Então ela incentivou, ela cativou os alunos a aprender e difundir a matemática, que é uma coisa muito difícil de repassar para os alunos, através de um jogo que é muito comum, muito famoso e que quase todo mundo já jogou, que é o jogo do Uno. Então, o que, que ela fez? Não somente ela pegou a aplicação da teoria e jogou lá no quadro. Não, ela pegou a teoria, atribuiu a um jogo que ajudou a transmitir a informação da matemática para os alunos. Isso, eles conseguiram desenvolver habilidades críticas e adaptativas necessárias na sala de aula. Então, isso é uma coisa muito bacana que, por exemplo, o próprio professor William, nas aulas deles temáticas, ele sempre coloca os alunos a instigar, a pensar em coisas abstratas que costumam ajudar as pessoas, os alunos, com os temas e as metodologias que são empregadas por eles. Nesse segundo documento, que ele, resumindo aqui rapidamente, ele discute a tecnologia como uma ferramenta mediadora no processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia ela é vista como um meio de promover uma reflexão crítica e a participação ativa dos alunos. Então, ele pega a teoria e põe na prática, vivida lá na sala de aula. Então, o que, que ele faz? Ele usa a tecnologia de forma adequada, tornando mais inclusiva e relevante para o contexto social e cultural dos estudantes. Professores reflexivos são capazes de usar tecnologias educacionais para criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicas e interativos. Então, isso facilita ao entendimento do aluno. É igual, por exemplo, eu estava assistindo esses dias um outro vídeo de anatomia humana com projeção holográfica. Então, assim, é uma coisa assim, absurda
de tecnologia, de facilidade. Você vê o corpo humano em 3D, em, em, é, em projeção holográfica, assim, ó. E ele chega, ele abre, mexe, gira, você chega e pega e consegue visualizar a parte interna do corpo humano de forma muito mais fácil. Então, assim, é muito interessante isso, porque eu fico pensando assim, eu nasci nos anos 80. Se isso fosse, se tivesse empregado isso para o meu conhecimento nos anos 90, 2000, caraca, ia facilitar demais a minha concepção, meu entendimento de enxergar e entender melhor as disciplinas, as matérias e os estudos. Então, assim, hoje eu fico pensando assim, como que muito mais fácil você demonstrar um, um exemplo prático, praticamente real, com realidade aumentada, né? Que hoje, com essas inteligências artificiais, você consegue ter uma realidade aumentada por exemplo, do corpo humano, e você consegue estudar anatomia praticamente como tivesse um teste prático de um corpo humano real, entendeu? Vamos pular então agora para o terceiro documento. O terceiro documento, que é Metodologia Ativas e Tecnologias Digitais, é um documento que explora como metodologias ativas, quando integradas com tecnologias digitais, podem revolucionar a prática docente. Metodologias como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseadas em projetos e gamificação, quando apoiadas por ferramentas digitais, incentivam a autonomia e o protagonismo dos alunos. Esse método também ajuda os professores a se tornarem facilitadores do aprendizado, promovendo mais educação personalizada e significativa. Então, os professores eles conseguem se adequar às exigências modernas, incorporando práticas reflexivas, inclusivas nos alunos, com uso estratégico de tecnologias educacionais. Então, só para concluir aqui, ó, a formação de professores que integra práticas reflexivas e tecnologias educacionais é crucial para enfrentar os desafios da educação contemporânea. Educadores bem preparados mesmo, são a chave para os alunos para ter uma educação de qualidade, capaz de formar cidadãos críticos e engajados. Então, assim, esse é o meu resumo sobre esse vídeo. Muito obrigado, gente, o pessoal do IFTM aí. Muito obrigado, professor William, pela oportunidade, pela sua disciplina bacana. Eu só tenho a agradecer. Valeu, então. Obrigado.